Imagina a seguinte situação. Estamos em pleno verão, usando roupas leves, fresquinhas. Aí chega o inverno. Se a gente continuar apegado à roupa de verão e quiser usar só ela, vai passar um frio danado e sofrer, não tem jeito. Nessa vida a gente precisa aprender a se desapegar. E isso vale para coisas, objetos, lugares e até pessoas. Quem bate um papo com a gente sobre isso é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Bom, a gente às vezes sofre muito por conta de ficar apegado a um relacionamento que já acabou, a uma pessoa que às vezes já se foi, morreu, ou porque mudou também, ou aquele anel que perdeu, que era meu anel de estimação. E tudo isso traz um sofrimento, né? Com certeza. Acho que o que a gente precisa perguntar é o que nos leva a esse apego, a essa possessão, né? Essa posse. Muitas coisas que a gente toma como posse, talvez não tenhamos nem o direito de ter. Mas a gente acha-se num estado em que, de alguma forma, aquilo nos falta e enxergando naquilo, nesse objeto especificamente, ou pessoa, ou lugar, ou trabalho, ou emprego, qualquer coisa, como você bem disse no começo, a gente entende que isso vai completar essa falta em si. Então, o que a gente precisa perguntar é o que nos faz apegar às coisas ou pessoas. Na psicanálise, a gente entende que o apego fundamental se dá por causa do afeto. É o afeto que nos faz apegar. É o afeto que nos faz ligar. Então, quando uma criança nasce, por exemplo, a única referência de objeto que ela tem é a mãe. Então, para ela, tudo é um objeto, né? A mãe é um objeto, o seio da mãe que satisfaz, que dá o prazer para ela, também é um objeto. E ela não tem essa noção de eu e ela é uma coisa e a mãe é outra coisa. É tudo uma espécie de uma coisa só, um objeto só. Mas, então ela se apega conforme aquele objeto satisfaz. Então a mãe dá prazer, dá carinho, dá colo, o seio dá a satisfação, o prazer também. E assim ela identifica nesse objeto o afeto. Então ela olha para esse objeto, ela tem esse afeto, identifica nele. Se por acaso, em algum momento, a mãe faltar, ou o seio faltar, então é marcado nela uma falta. E aí ela pode, lá na frente, colocar essa falta em outros objetos. Então está faltando, existe um buraco, existe uma falta, então ela vai colocar esse alvo dessa falta em algum objeto que tende a substituir aquilo. Então, o que nos apega, o que nos faz apegar a alguma coisa é essencialmente o afeto que eu lanço sobre aquele objeto. De alguma forma, justamente até por conta do que aconteceu lá no passado, e uma dor nunca é uma dor só pelo que ela é, né? Sempre traz alguma coisa junto, por isso que ela cresce, né? A gente pode dizer que por conta disso tudo existe um medo também de se abrir para o novo ou de tentar algo diferente. Por exemplo, alguém que mora numa cidade e recebe uma proposta para trabalhar numa outra cidade. Ai, mas eu não queria deixar a minha cidade, eu amo minha cidade, eu queria ficar nessa cidade. E de repente tem uma super chance que vai melhorar muito a vida dela se ela se der a oportunidade de ir para outra cidade. Mas ela está apegada à cidade onde ela mora. Então, a única coisa que precisa identificar aí é se é um apego no que diz respeito àquilo que está faltando ou se é uma possessão no sentido de uma obsessão. Vamos pensar no seguinte, ela recebeu uma proposta de emprego, nesse exemplo que você deu, e ela não consegue largar e fica na dúvida, largo isso, vou para lá, como é que eu estou agora estável aqui depois de tanto tempo? Então, uma coisa que precisa ser notada é a questão da mudança. Toda mudança gera ansiedade. Toda mudança gera ansiedade. Se você tem uma mudança rápida a fazer, você vai ficar ansiosa e toma decisão e depois você trabalha essa ansiedade ou o resultado dela. Se é mudança de cidade, se é mudança de emprego, que demora 5, 10 anos em que você está estabelecido e depois você vai mudar, então também você vai ficar ansiosa. Só que a ansiedade é um pouco maior, porque a mudança é mais radical. Então imagina você mudando de emprego depois de 20 anos numa empresa e você estava estável, está tudo certo, e agora você vai mudar. Então você carrega toda uma marca de afeto em relação a esse emprego, a todas as suas amizades, as suas conquistas naquele momento, naquele período, e você fica com aquele medo do
fazendo novo. Então, o novo te assusta. Então, essa mudança vai gerar uma ansiedade e você vai precisar fazer, por exemplo, um luto. De fechar esse ciclo desses 20 anos da empresa anterior e começar um novo ciclo. E esse luto é uma coisa que se fecha rápido, né? Imagina uma relação, por exemplo, eu falei da empresa de 20 anos, mas imagina um casamento de 10 anos, de 15 anos, uma vida toda. Tudo isso de mudanças, conforme o tempo de estabelecidas essas mudanças, a exigência de uma mudança rápida vai gerar um luto. E trabalhar um pouquinho a aceitação também, né? Porque no caso de um relacionamento, por exemplo, quanto mais você não quiser aceitar, mais vai sofrer e mais vai doer, né? Veja que não é só uma questão de decisão. Às vezes, sair do emprego para um emprego melhor, com melhores condições, melhor salário. Eu atendi um paciente assim. Ele chegou lá com essa demanda no consultório. Ele trabalhou 23 anos numa empresa. E tinha toda uma construção desde o começo da empresa e tal. E agora estava mudando para uma nova empresa e ele ia ganhar quase o dobro, com mais benefícios e tudo mais. Mas ele estava angustiado. Olha só. Você vê, é o afeto. O afeto, qual é o significado de tudo aquilo que ele passou ali. Então ele precisou trabalhar esse luto, que não é uma coisa que se fecha em 1 mês, 2 meses, vai um tempo. Né? E também essa questão da aceitação, como você falou. Eu preciso entender que aquilo que é melhor para mim não é meramente uma oportunidade, mas é uma nova significação, uma nova possibilidade em que eu posso reafirmar os meus afetos, reafirmar o meu empenho, a minha dedicação, a minha capacidade em fazer alguma coisa nova a partir dessa nova etapa. Bom, já que não existe um botão e que é um processo, tem que começar de alguma forma. De alguma forma, sim. A partir da identificação, precisa saber por que eu estou tão ligado a isso. Isso é muito bom, viu, Elaine? Você se perguntar sempre, por que é que isso está me incomodando tanto? Por que é uma coisa tão simples e é até melhor essa minha mudança? Por que eu estou tão apegado? Por que isso está tão atrelado a mim? Eu preciso me perguntar sobre isso para tentar identificar as coisas mais profundas, psíquicas e emocionais que estão envolvidas ali. E se estiver doendo demais, pede ajuda. Com certeza, a ajuda é fundamental. A gente não consegue resolver tudo sozinho. Na verdade, nada a gente consegue resolver sozinho. A gente precisa de ajuda, de conselho, às vezes de uma ajuda profissional, às vezes de uma pessoa mais experiente. Sempre é bom ouvir, né? A Bíblia tem um versículo interessante. Diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Muito legal. Obrigada mais uma vez. Imagina.